Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, disciplina Língua Portuguesa, professor Elton David, turma 6º ano, gênero textual relato de experiência, relações de causa e consequência. Relato de experiência. No gênero textual relato de experiência ou depoimento, o falante conta uma experiência real e marcante. O texto, que pode ser falado ou escrito, apresenta um ponto de vista pessoal. No relato de experiência, o produtor conta um evento em comum, como testemunhar um terremoto, ou exemplar, como ser voluntário em uma campanha social. O texto apresenta fatos, causas e consequências, decisões e sentimentos, sempre de um ponto de vista pessoal. Dependendo do veículo de circulação, um telejornal, um jornal online, um blog, etc., e dos interlocutores, o texto poderá ser mais formal ou menos formal. Então, o relato de experiência é um texto que pode ser formal ou informal, a depender do veículo de circulação a que esse texto está sendo escrito ou oralizado. Esse texto é de cunho pessoal e visa expressar algo que aconteceu de relevante com esse relator. Então, algo marcante é relatado também com as suas sensações e sentimentos a respeito daquilo que aconteceu e que foi vivenciado. Leia um relato escrito pelo menino paulistano Gimbran Corominas Rizier, colunista do caderno Folhinha, do jornal Folha de São Paulo. Um vascaíno em São Paulo. Meu pai nasceu em Brasília e torce para o Vasco. Eu nasci aqui em São Paulo, mas desde pequeno também sou vascaíno. Quando eu tinha 5 anos, fui internado no hospital. Tinha que colocar um catéter na veia para tomar remédio, mas não queria deixar, porque estava com aflição daquela agulha. Então, meu pai prometeu que eu poderia conhecer os jogadores do Vasco se deixasse o médico colocar o tubo no meu braço. Quando saí do hospital, fui com ele, minha mãe e meus irmãos para Atibaia para ver um treino do time. Foi muito legal. Eu tirei fotos e joguei bola com todos os jogadores. E um repórter que estava lá também me entrevistou para a TV. A atividade referente a esse relato estará mais à frente. Aqui temos um relato de um menino vascaíno que o pai incentivou ele a deixar o médico colocar o catéter para ele tomar remédio e, em troca disso, ele participaria do treino e conheceria os jogadores do Vasco, seu time de coração. Então a gente identifica nesse texto as marcas da pessoalidade, né? Pois o autor ele traz consigo um relato de um fato marcante para um menino, que é ficar hospitalizado. E esse fato marcante, que foi a doença dele, gerou um outro fato marcante, que foi conhecer os jogadores do seu time de coração. Conectores. Na língua, existem palavras responsáveis por relacionar ideias, estabelecendo uma relação lógica entre elas. São os conectores. Ao usá-los, organizamos melhor o texto e ajudamos nossos interlocutores a compreender nosso pensamento. Então, os conectores têm um papel fundamental, pois eles conectam ideias e relacionam essas ideias entre si. Sem os conectores, nosso interlocutor, nosso leitor ou ouvinte, ficaria sem entender nossas ideias, pois elas estariam confusas e misturadas, sem conexão, sem relações entre si. Nesta seção, estamos estudando conectores de causa e de consequência. Veja como funciona. No primeiro exemplo temos, ela foi aprovada, vírgula, pois estudou bastante. Em destaque temos o pois, porque introduz uma oração que indica a causa do que foi declarado antes. Temos a segunda oração, a partir do verbo estudar, flexionado, estudou. Pois estudou bastante, é a causa dela ter sido aprovada. Então, ela foi aprovada, é uma consequência dela ter estudado bastante. No segundo exemplo temos, estou muito gripada, vírgula, então não irei à aula hoje. Então, introduz uma oração que é uma consequência,
um resultado do que foi dito anteriormente. O fato dela estar gripada, ou seja, na primeira oração, gerou como consequência ela não ir à aula hoje. O então introduz essa oração de consequência. Então aqui temos uma relação de causa, estar gripada, e consequência, não ir à aula. Exemplos. Conheça agora mais alguns conectores de causa e de consequência que você vai poder empregar em seus textos escritos e orais. Conectores de causa: porque, pois, como no início das frases, visto que, já que, uma vez que. Conectores de consequência: portanto, por isso, então, logo, assim, desse modo, dessa forma, consequentemente. Exemplos com conectores de causa. Primeiro exemplo, os alunos tiveram que pagar a inscrição no Enem, uma vez que não justificaram a ausência na prova do ano passado. Nesse exemplo, temos o conector uma vez que, estabelecendo a relação de causa e consequência. Qual é a causa dos alunos ter que pagar a inscrição? Eles não terem justificado a ausência na prova anterior. Então, não justificar a ausência é a causa de ter que pagar a inscrição. O segundo exemplo temos: como foram imprudentes ao dirigir, o grupo de amigos recebeu multas pesadas. Nesse caso, o conector inicia o período com a primeira oração sendo a causa da segunda. A imprudência teve como consequência o recebimento de multas pesadas. Então, qual foi o que causou a multa? Foi justamente a imprudência dos motoristas. Exemplos com conectores de consequência: estavam muito alterados, por isso foram expulsos da festa. A consequência de estar alterado gerou ser expulso da festa. Então, o conector por isso abre a oração, que é a consequência do primeiro ato. O segundo exemplo é: penso, logo existo. Então aqui temos uma frase bem curta, com o conector logo, trazendo a consequência de pensar. Quem pensa, existe. Penso, logo existe. Atividade. Questão 1. Após a leitura do relato Um Vascaíno em São Paulo, responda as perguntas das letras A, B e C. Letra A. O que convenceu o produtor desse relato a aceitar o tratamento médico? Então, qual foi a causa dele ter aceitado o tratamento médico proposto? Letra B. Veja a reelaboração de um trecho do texto. 1. O menino não queria a colocação de um cateter em sua veia. 2. Porque tinha aflição de agulha. Quesito 1. A frase apresenta uma relação de causa e consequência. O trecho que indica causa é o primeiro ou o segundo? Quesito 2. Que palavra foi usada para estabelecer essa relação? C. Escreva um período juntando as informações a seguir, na ordem em que foram apresentadas. Entre elas, use uma ou mais palavras que estabeleçam a relação de consequência. O menino tinha aflição de agulha. O menino não queria um catéter em sua veia. Então vocês vão escrever um período, juntando as informações contidas nas duas orações, e sempre lembrando que para juntar orações é preciso que se estabeleça conexões a partir do uso dos conectores. Questão 2. Reúna as informações em uma única frase, estabelecendo entre elas uma relação de causa. Siga o modelo. Não comprou o vestido. O preço estava muito alto. Não comprou o vestido, já que o preço estava muito alto. Letra A. Eu sairei mais cedo hoje. Preciso comprar um presente para meu amigo secreto. B. Há um caminhão quebrado na pista. Os carros não conseguem passar. Letra C. Será preciso limpar a sala novamente. Uma criança derrubou a caneca de leite. Questão 3. Reescreva as mesmas frases, agora estabelecendo relações de consequência. Veja o modelo. Não comprou o vestido. O preço estava muito alto. O preço estava muito alto, logo não comprou o vestido. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.